Bom dia a todos. Estamos na nossa quinta tributária. Aqui a gente pega essa manhã, começando às 8 da manhã, para trazer temas relevantes para vocês. Vocês podem usar aí na sua advocacia, no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante que muitas pessoas me perguntam. Bom dia, Michele. Bom dia, Ingrid. Todo mundo me pergunta desse tema e é um tema muito relevante, que quando eu venho falar dele eu gosto muito. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que está parado na zona de conforto, que está parado naquela situação. Então, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre como parar de depender da sorte e começar a construir uma advocacia com previsibilidade no direito tributário. É muito importante, mas muito importante, que você compartilhe essa live com outros colegas, que eu sei que tem pessoas que estão paradas no direito, em áreas que elas não gostam. Por quê? Porque elas não sabem como se mexer. E eu vou explicar isso no decorrer dessa live. Como que a gente faz essa virada de chave, como a gente faz essa mudança, porque não é fácil. Eu estive 17 anos em outra área do direito, em outras áreas, até hoje tenho muita habilidade quanto a isso. Foi muito importante para a minha vida conhecer essas áreas. Só que o problema chama-se a advocacia tradicional. Por quê? Porque nós somos ensinados que a advocacia é aquele roteiro. Você se forma, você abre o seu escritório num ponto bom da sua cidade, compra a mobília, coloca uma placa nos moldes da OAB na porta e ali aguarda o cliente entrar. Isso é o que você aprende, é o que te ensinam. E você fica preso a esse regramento. Por quê? Porque o nosso meio é um meio muito tradicional. Tanto para você ver, não existe advogado que faça audiência interna. Então, é tradicional nas vestimentas, é tradicional na linguagem, porque vocês sabem, tem muitos colegas que falam com a linguagem polida. Não estou dizendo que não deve falar, eu estou dizendo que quando se comunica com o cliente, tem que se comunicar de forma mais que ele entenda. Bem claro. Uma linguagem coloquial, às vezes, para que o cliente entenda o que vai ser feito, entenda quais são as suas reais chances, entenda como vai ser feito o processo. Então, isso que faz com o advogado? Faz dele achar que ele não está vivendo nesse meio. Qual meio que eu estou dizendo? O meio da internet, o meio da venda online, o meio onde as pessoas estão abandonando a televisão para ficar assistindo stories de WhatsApp. Essa é a real. Isso que acontece. Nós sabemos que os políticos com maior votação hoje no Congresso Nacional fizeram sua campanha em rede social e tiveram uma avalanche de votos. Para você ver o quanto a internet ela é importante. Só que nesse meio clássico da advocacia tradicional, ela está afastada. Ninguém se fala dela. Eu acho que até hoje não se fala dela. Então, é isso que eu quero trazer para você. Eu quero que você saia da advocacia tradicional. Não que você não faça o processo da forma que você faz, que você use chat GPT, não é isso que eu estou falando. Você tem know-how, você fez 5 anos de faculdade, você estudou, fez cursos, fez pós-graduação, você está preparado. Primeiro, confie em você. Eu sei que você tem potencial. Agora, segunda coisa, o que você não pode fazer
na sua advocacia aí, que talvez você esteja emperrado com relação a isso, é achar que você só vai agir quando o cliente tem um problema. Você vai assim, peraí, mas não é assim que acontece? Ele só me procura porque ele tem um problema. Então só posso agir quando ele tem um problema. Só que eu não quero que você entenda de forma errada isso. Veja bem, você não tem que desejar que algo ruim aconteça para você ter cliente. Claro que nós somos mitigadores de danos, nós somos solucionadores de problemas, só que eu acho que você não está enxergando um outro lado da advocacia. Principalmente no direito tributário, eu consegui enxergar isso, que eu também não enxergava em outras áreas. É que, às vezes, o cliente não precisa ter um problema. Às vezes, ele precisa de orientação. Às vezes, ele precisa de um profissional que consiga orientá-lo, que consiga fazer um planejamento para ele, que consiga lhe dar... É como se contratasse um plano de saúde. Lhe garantir o quê? Uma situação, uma previsibilidade daquilo que vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, hoje, tenho algumas consultorias que eu presto. E tem uma empresa que eu estou com ela desde 2014. Veja, já fiz 10 anos com assessoria mensal dessa empresa. Você sabe o que eles me elogiam e por que eles estão há tanto tempo comigo e a gente conversa bastante com relação a isso? Que eu não deixo acontecer processos. Qualquer dúvida, qualquer primeiro problema, aquele início de situação com o empregado, com o cliente, aquele início de situação, eles me contactam, a gente vê a situação, avalia e tenta dar uma solução ali para que isso não vire um processo. E a empresa é muito feliz comigo com relação a isso. Por quê? Porque eu estou conseguindo entregar para ela um trabalho que eu não preciso entrar com processo algum. Lá, de vez em quando, tem alguma ação que a gente precisa defender. Mas entrar com processo, a gente mitigou isso. Por quê? Porque nós temos uma atuação que é consultiva. A gente antevê o problema, consegue resolver. Isso eu estou falando em todas as áreas do direito. Agora, quando eu falo de direito tributário, eu estou falando de outra situação. Eu estou falando do quê? Que você precisa levar o direito até o cliente. Claro, tem situações que ele recebe uma execução fiscal, tem situações que ele recebe um processo de uma notificação da Receita Federal, uma notificação da Receita Estadual, tudo bem. Ele vai te procurar. Agora, quem que ele vai procurar? Quem se posiciona. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você consiga educar o seu público, educar o seu cliente, mostrar para ele o caminho, mostrar para ele que você consegue antecipar o problema e isso gera resultado. Porque no tributário, se você não entende isso, você não entra nessa bolha. É uma bolha com poucos advogados, com poucos profissionais especializados, mas que necessitam que você entenda como esse meio funciona. E eu tô com esse propósito aqui hoje. Não quero tomar muito tempo de vocês, mas quero pelo menos plantar uma semente aí na sua mente, que você pense, para de ser advogado tradicional. É bonito, tem glamour, é clássico, você é bem visto na família, ótimo, mas isso não põe dinheiro no seu bolso. Eu quero que você faça algo que venha e te dê resultados, que você saia ao final do mês satisfeito, que você consiga fazer sua viagem internacional, que você consiga comprar 1, 2 carros do jeito que você quer. Porque você merece isso, você estudou muito, você tem um conhecimento que poucas pessoas têm. E eu vi isso essa semana na prática. Eu vi isso e fiquei super feliz. Por quê? Eu comprei um terreno aqui e comprei do loteador, enfim, comprei o terreno. É um exemplo que eu estou dando aqui para você que eu vivi. E chegou o momento de fazer a matrícula. E todo mundo já estudou, já sabe que para fazer a matrícula você precisa ter uma escritura, recolher o ITBI e levar até o cartório de registro de imóveis. Isso
Estou falando de direito tributário, presta atenção. Isso aí é o normal, beleza. Aí eu sou tributarista, falei, peraí, aí eu tenho que ir até o cartório de notas, passar a documentação para eles, eles vão recolher o ITBI, vão fazer a escritura e vão levar até o cartório de registro de imóveis. Beleza, mas qual o custo disso? Não vou falar o custo aqui, mas o custo não era pequeno. Então tá bom. Só que eu pensei, peraí, mas eu sou tributarista. Como assim eles vão recolher o ITBI? Eu vou fazer esse processo de ITBI. É um procedimento que você faz junto ao setor de tributos do município, com a juntada de um rol de documentos, que eu fiz ontem, até postei aqui no Story. E eles analisam, estando tudo correto, eles emitem a guia de ITBI. Tudo bem. Fiz isso. Eu conheci a pessoa que trabalha no setor de tributos, levei tudo corretamente a documentação, em ordem. Ela viu, foi uma análise bem rápida, porque eu já sabia como fazer esse procedimento. E já saí com a guia, paguei a guia ontem, hoje eu vou pegar a negativa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você compra um imóvel direto do loteador, da empreendedora, você não precisa fazer escritura. Você só precisa, com o contrato, demonstrando a quitação dele, levar a guia de TBI quitada. E vai ser feito o registro na matrícula do imóvel em seu nome. Você ganhou tempo, dinheiro, pode oferecer esse serviço, que é um serviço que tem muito volume na sua cidade, porque na minha que é pequena tem, você imagina na sua que é maior. E ganhar um dinheiro. Por quê? Porque você tem know-how. Porque você sabe fazer o procedimento de recolhimento do imposto e você sabe fazer o procedimento de registro do imóvel no cartório de imóveis, de registro de imóveis. Então, olha, uma situação pequena que lhe dá uma gama de clientes. Agora eu te pergunto, o cliente tem uma dor? Ele vai te procurar porque ele precisa disso? Não, ele não vai te procurar. Ele vai para onde? Ele vai procurar o cartório de notas. Que não estou dizendo que está errado, tem os custos dele para fazer isso. Só que você consegue pular essa etapa como tributarista, oferecer esse serviço, por quê? Porque você está fazendo um procedimento de recolhimento de imposto. Isso necessita de um profissional habilitado. Claro que a pessoa pode fazer sozinha, mas é criterioso, tem muitos detalhes e tem que fazer o pedido certo, senão você recolhe TBI a mais. Esse exemplo que eu quis dar para você é algo que aconteceu comigo, que eu vou explorar na minha cidade agora, vou pegar muitos casos disso, e que você pode pegar na sua cidade. E é um exemplo que eu estou dizendo que o cliente não tem uma dor, que o cliente jamais entraria no escritório de advocacia para pedir isso. Então, o que o tributário faz? O tributário nos dá a oportunidade de enxergar possibilidades aonde a gente não enxergaria com a advocacia tradicional. Essa é a verdade. E eu falei de um caso aqui para vocês. Por quê? Porque quando eu falo da restituição do teto, onde eu sou reconhecido como especialista, meu Deus, é uma gama de clientes que não conhecem o seu direito, que não vão entrar no seu escritório porque eles acham que ele tem direito. Isso tem que ser levado até eles. Eles têm que ser educados, que eles estão pagando imposto a mais, que isso está errado. E para você fazer isso, o que você precisa ser? Você precisa se posicionar como um especialista. Não dá para você vir aqui e dizer que você faz civil, tributário, penal, família, falar tudo e não demonstrar especialidade em nada. Então, o que eu quero te convidar? Eu quero te convidar para esse oceano azul que é o direito tributário. Uma área que tem pouca concorrência, poucos especialistas e outra, grande parte dos advogados, quando vem para o tributário, não sabe nem por onde começar. Eu sei, tem muita gente que faz bons cursos, cursos de amigos meus que dão bons cursos em ICMS, em imposto de renda
para isenção de imposto de renda para doenças graves, em PIS/COFINS monofásico, eles dão bons cursos disso. Só que, será que esse é o caminho para se começar? Como que você vai conseguir uma empresa que lhe dê a possibilidade de buscar uma recuperação de imposto de ICMS pago a mais? É mais difícil. São empresas grandes, são empresas que já têm corpo jurídico dentro, tem um corpo contábil dentro. Então, para quem está começando, além de não ter aquele know-how de especialista naquele assunto, ainda tem o quê? Tem uma falta de segurança de chegar, de ser questionado, de ser abordado. É o que eu sempre falo, o direito é tão bonito. Por quê? Porque depois que o Google começou a ter força, e agora o IA, muita gente já vem cheio de perguntas. Isso eu tenho o tempo todo, eu atendo muitos médicos. Todo mundo tem muita pergunta. Então você tem que estar preparado para aquelas perguntas. E quem que está preparado para tudo? Quem se torna um especialista. Por quê? Porque a gente sabe todos os caminhos que aquela tese pode percorrer. Então, o que eu quero com isso? Eu quero que você não inicie no caminho errado. Por quê? Porque senão você vai se frustrar. E vai falar assim, não, vou voltar porque eu fazia mesmo. Advocacia tradicional, eu tirava meus 5, 6 mil por mês. Por que eu vou me aventurar no tributário? Porque aqui você pode tirar 30, 40. Depende do seu volume. E o melhor, você não precisa ter uma porta aberta para que tudo isso aconteça. Eu não preciso mentir que para vocês, semana retrasada eu estava no Chile. Lá eu peguei 3 processos, quando eu estava curtindo, quando eu estava passeando, quando eu estava descansando. Essa semana aqui nós estamos fechando 4 processos. É muita coisa para quem só está na internet. Porque antigamente eu falava, mas na internet não pega cliente. Quem disse que não pega? Quem disse? Tudo é de você. Qual é a sua posição hoje na internet? E eu vou dizer para vocês, o mercado ele é imenso. Nós podemos alcançar empresas, profissionais autônomos, pessoas físicas, que é o nicho que eu mais gosto, e ainda prestador de serviços. Por quê? Porque pouca gente olha para a pessoa física. Gente, todo empresário, antes de ser um empresário, ele é uma pessoa física. Ele tem problemas no imposto de renda. Aliás, quem é que não tem dúvidas no imposto de renda? Quem é que não tem problemas? Quem é que não cai em malha fina? Quem é que não é notificado e precisa apresentar defesa no e-processo lá no site do ECAC? Como que faz essa defesa no e-processo? Pois é, como que faz? Será que é como eu faço uma contestação no judiciário? Não é. É diferente. Quando você faz uma defesa no e-processo, você não precisa falar muito de lei. Você tem que ser mais pontual em fatos. Agora, se o mesmo caso demanda você entrar com uma ação judicial anulatória, qualquer que seja, você precisa falar um pouco mais do direito. Por quê? Porque não é uma área corriqueira no fórum. O juiz não está acostumado a julgar isso todo dia. Então você precisa alertá-lo, você precisa mostrar a jurisprudência, você precisa mostrar a legislação. Então você consegue entender que uma atuação no e-processo é de uma forma, no processo judicial é de outra. E quem que faz isso? O tributário. O advogado tributarista. É isso que eu estou te dizendo. Aqui nós temos um oceano azul de oportunidades. Agora é contigo. Porque não adianta você falar para mim assim, eu não vou certo. Eu posso até adquirir um curso, o seu curso de restituição, mas eu não consigo captar cliente. Mas por que você não consegue? Vamos jogar real aqui. O que você está fazendo para mudar isso? Se você tiver engessado na advocacia tradicional, você não vai conseguir mesmo. Você vai nadar e vai morrer na praia. Esse é o X. Então você precisa mudar a forma como você se porta.
Por quê? Eu não quero que você deixe de ser o advogado tradicional. Ah, não, então tem que deixar de ser aquele advogado, tem que ser só advogado da internet? Não. Você precisa aprender a mesclar. Agora, se você quer entrar para o tributário, você precisa abrir a sua mente. Você tem que ter uma outra percepção de tudo isso. E, quando eu falo isso, eu falo da onde? Da reforma tributária. Nós estamos com uma oportunidade aí que está batendo a porta de todo advogado. E ninguém está se movimentando para isso. Por quê? Porque já é difícil tributário, né? Eu sei que tem muito advogado que quer vir, mas fala, mas é difícil, tem cálculo, não é para mim, tem muito tributo. Tem mesmo, mas não são muito assim não. Aí eu te falo, já é difícil para muita gente que não conhece. Agora tá mudando. Se tá mudando, você tem que conhecer o que era e tem que conhecer o que vai ser. Por quê? Porque isso aí vai gerar muita oportunidade. Uma oportunidade muito maior. E tem gente que fala para mim assim, mas a maioria das empresas nesse país é do Simples Nacional. No Simples, não vai mudar o regime do Simples. Não vai mudar o Simples, não vai mudar o regime do lucro presumido e não vai mudar o regime do lucro real e não vai mudar o MEI. Esses não vão mudar. Esse regime de tributação vai continuar. Eles não vão mudar. Agora, como o Simples Nacional vai impactar na forma que essas empresas vão começar a recolher o IBS e o CBS, isso é fundamental. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque nós estamos na live, porque se for falar de reforma tributária aqui, nós fica 2 horas falando e tem assunto para mais tempo. O Simples Nacional, todo mundo que atua no direito tributário sabe que o Simples Nacional, ele é o famoso uma guia, 6 impostos. Todos lá na mesma guia, é recolhido numa guia só. E outra, com alíquota pré-fixada. Então, é tranquilo. Até para contador é muito bom o Simples Nacional, porque é mais fácil de fazer a contabilidade dele. Fechou. E o Simples tem vantagens tributárias? Tem, porque a tributação é uma tributação um pouco menor. Então, ser do Simples, claro, tem os requisitos para ser dele, é mais tranquilo. Ok. Se eu sou simples e faço a venda para o cliente, venda final para o cliente, simples, recebo mercadoria e vendo diretamente ao cliente. Para mim, não vai ter muita diferença com a reforma tributária. Agora, se eu sou o Simples Nacional, meio de cadeia, ou seja, passa por mim, eu vendo para a loja, passa por mim, eu vendo para o mercado. Eu sou no Simples, tem um volume aí de tributação não tão alto, 1 milhão, enfim. Eu estou ali no Simples, então eu tenho que olhar para isso. Porque se eu estou no meio da cadeia, muda muita coisa. Por quê? Porque eu posso recolher o IBS e o CBS, ainda com as vantagens de estar no Simples Nacional, com os demais tributos, em guia separada. Assim, mas qual a vantagem de eu recolher em guia separada isso? Olha a oportunidade da reforma. Que quando eu estou meio de cadeia e eu recolho separadamente, eu gero créditos. O que é crédito? A empresa que está me vendendo o produto, e eu vou repassar esse produto para frente, ela vai conseguir um creditamento no imposto IBS e CBS, porque eu estarei pagando também esse imposto. E na forma que eu pago, eu desconto no que ele pagou. Então, o que isso vai gerar? Vai baratear o produto para mim seguir na cadeia. Ou seja, é muito melhor a empresa anterior ao meu negócio, a minha cadeia de comércio, comprar de mim, que gera o crédito para ela, do que comprar de uma empresa do Simples Nacional que não gera crédito nenhum. Que ela vai pagar o tributo e vai ficar com o tributo cheio para ela.
Então, não compensa para ela vender para essa empresa. Ela vai vender para aquela que gera crédito. Então, vejam, olha quantas empresas do Simples Nacional vão estar nessa situação e quantas pessoas precisarão de um advogado tributário que entenda isso, faça esse raciocínio e diga, para você compensa nesse negócio aqui, vai colher fora. Então vejam, é muita oportunidade e quem não tiver posicionado, falando de tributário, entendendo como que funciona, o IVA, você tem que entender, o IVA, eu fiz uma live só de IVA, tá lá no meu feed, vai lá e assiste. Se você não entender como isso funciona e não se posicionar, você não vai surfar nessa onda do direito tributário. E essa onda é muito boa. Por quê? Porque agora está separando homens de meninos. Ou você conhece a nova tributação, sabe como ela vai ser aplicada, ou você não vai conseguir se manter nesse mercado. Mas quem está estudando isso? Todo tributarista está estudando isso. Todo tributarista está estudando, está falando sobre isso, está se posicionando sobre isso. E é isso que eu quero que você faça. Se você quer emplacar nesse mercado tributário, você tem que correr esse caminho. Então, aí o que eu falo? Desculpa. Essa é uma área estratégica. Então, a gente tem que o quê? O que vai ser essencial e o mercado vai exigir? Profissionais preparados. Quer surfar na onda do direito tributário, se posicionar, ganhar know-how como tributarista e ganhar muito dinheiro, você tem que surfar essa onda. E outra, não adianta você surfar essa onda dentro da sua casa quietinho estudando. O seu público precisa saber que você sabe o assunto. O seu público precisa saber que você está antenado no assunto. Senão, de nada adianta. Então, fica aqui essa mega dica para você. Vem para o tributário e se posiciona. Porque tudo que a gente está falando hoje é o quê? É te tirar da zona de conforto. É te tirar da onde você está. Porque se tá bom para você ganhar 5, 6 mil e supra a sua renda, tá ótimo, consegue sobrar um caldinho ainda e ganhar 30, não é melhor? Não é melhor você vir para um caminho onde não tem muita concorrência? Que aqui dá para você nadar de braçada? Por quê? Porque ninguém tá vindo. Porque ninguém... A turma já tinha medo do tributário antes. E agora com a reforma? E o pior, a pessoa fica tão focada nisso. Nossa, eu tenho que entender. E eu não entendo ICMS, ISS. Como é que eu vou entender IBS? Cara, você pode começar com a restituição do teto. Se posicionar como tributarista. Pegar toda essa gama de clientes depois. É só saber se posicionar. O que eu falo para que você precisa ter isso? Você precisa ter o nicho que você quer atingir. É professor? É médico? É empresário? É empresa do Simples Nacional? E a tese acessível. Qual tese? É pessoa física. Pode ser restituição do teto INSS, pode ser isenção de imposto de renda para doenças graves. Se é Simples Nacional, pode ser PIS/COFINS monofásico, pode ser o quê? Agora, um planejamento tributário para a empresa do Simples Nacional. É o nicho e a tese. Esse é o primeiro passo. Eu preciso ter um nicho e preciso ter a tese que atinge esse nicho. Primeiro passo ideal para você vir para o tributário. Porque eu estou te ensinando a se posicionar com estratégia. Os exemplos, qual eu já te dei. Começa com tese administrativa. Restituição do teto da INSS. Simples, pessoa física, pessoa da sua convivência, seus parentes, pedido administrativo. Nem precisa mexer com o judicial. Tem cálculo? Tem, mas é um cálculo que dá para você entender. Ah, quero fazer isenção de imposto de renda para doenças graves. Tem nicho? Tem. Tem um rol de doença certo? Tem. É pessoa física? É pessoa física. Tem que declarar imposto de renda? Precisa declarar imposto de renda. Quem é isento de imposto de renda não tem direito a essa tese. Então, é uma tese que dá para explorar. E o que eu estou falando disso? Eu estou te colocando nas teses de início. Por quê?
Não dá para você ser tributarista e sair batendo em porta de empresa. Primeiro, eles têm corpo de tributaristas e corpo jurídico. Só se você tiver uma tese muito top, que ninguém está enxergando. Senão, você vai se esbarrar nesse problema de já temos advogados, já usamos essa tese. Então, aonde que eu quero que você atinja? Eu quero que você atinja as pessoas físicas. O médico, o professor, o enfermeiro, o engenheiro. Esse povo que você tem que atingir. Por quê? Porque eles vão te dar atenção. Ele decide por si só, primeira coisa. Ele não precisa conversar com os outros membros da empresa para decidir que vai fechar um contrato com você. Ele decide por si só. Então, a pessoa física, eu entendo que é o nicho que você precisa atingir para começar no direito tributário. E o que você precisa ter para você bombar com esse nicho? Você precisa ter autoridade. O que é? Você precisa. O que é autoridade, Murilo? O que é eu me tornar uma autoridade no direito tributário? É simples. Você precisa gerar valor. Como que eu gero valor? Eu preciso ter conteúdo, ou seja, ter boas postagens, bons vídeos, ter um bom marketing jurídico, que vai fazer o quê? Vai saber captar para mim esse cliente com tráfego pago, tudo permitido pela OAB, tá? Marketing jurídico, tráfego pago. Por quê? Porque daí eu vou conseguir ter uma prospecção ética. Eu consigo prospectar na regra da OAB e o melhor, estou navegando num mar infinito, que é o mar da internet. E para isso, eu só consigo me manter nesse mar se eu tiver autoridade. E a minha autoridade é criada com os conteúdos que eu posto. Vou dar um exemplo rápido, que essa live é para te ensinar mesmo. Ó, eu falo para os meus alunos que eu tenho um curso de restituição do teto, onde eu falo muito de marketing. Também tenho um curso de marketing. Eu falo muito para os meus alunos, muito. E eu vou te dar essa dica gratuita aqui, então presta atenção. Se eu quero fazer uma live sobre, igual a gente está fazendo hoje, sobre construção de autoridade em direito tributário, eu estou construindo uma advocacia próspera. É o meu título da live. Adianta eu colocar um post ontem, na quarta, que eu vou fazer uma live hoje? Não adianta nada. Por quê? Porque eu não estou aquecendo o meu público, que eu não estou mostrando a autoridade que o meu público quer ver. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, uma semana antes, e não sei se vocês vão lembrar, que vocês estão me acompanhando aqui há mais tempo, eu coloquei uma caixinha de perguntas sobre esse tema. E vocês me fizeram as perguntas. Por quê? Porque daí você fez a pergunta, eu respondi a sua pergunta e você foi se conectando comigo. Aí, nessa semana, a gente está fazendo uma live mais extensa sobre o assunto. O que eu gerei para vocês nessa semana passada, onde eu fiz caixinha de perguntas, falei sobre o tema, eu gerei uma possível autoridade. Eu gerei o quê? Uma curiosidade. Eu gerei uma expectativa. Por quê? Porque eu falei que eu ia falar sobre um assunto que é interessante para você e eu tenho experiência nisso. Eu tenho know-how nisso. Então, eu vou aquecendo o meu público para trazer o conteúdo. Depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um marketing jurídico disso. Eu tenho que fazer recortes dessa live bons e depois ir colocando como Reels. Por quê? Porque eu estou mostrando quem não pôde assistir ou quem não quer assistir a live toda, não veio ao vivo. Aí eu quero saber só daquele assunto. Eu faço cortes e coloco. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou criando autoridade. Eu estou mostrando que eu sei esse assunto e eu estou te entregando esse assunto. Olha, eu estou te entregando porque eu sei, eu conheço o assunto. E vou te mostrar que tudo isso dá para fazer com uma prospecção ética. E eu nem estou falando do que eu explico lá no meu curso, porque lá é spin selling, lista quente, lista fria, funil de venda. Nossa, tem muita coisa que se você dominar, o cliente não senta na sua frente e sai sem assinar contrato.
E isso não é ensinado na faculdade de Direito. Isso não são ensinado na rotina do direito. E a gente precisa saber, porque isso faz toda a diferença na hora de fechar o cliente. Não adianta você ser expert, você tem bons conteúdos, você está muito bem, mas você não consegue fechar o cliente. Porque você não entende técnica de fechamento. E isso a gente explica lá no curso, que é muito mais detalhado, mas já te falo aqui, você tem que dominar no mínimo, as técnicas de spin selling. Isso não tem que fazer. É a forma de perguntas. É o nível de perguntas que você faz para conseguir o fechamento do contrato. Existe uma regra, existe uma estratégia para isso ser feito. E isso não é o que eu estou falando, não. Isso tem muita gente que está fazendo isso há muito tempo. Por quê? Porque estudou. Sabe como isso é feito. E eu não vou te recriminar, porque você não deve ter estudado isso mesmo. Jamais uma faculdade de Direito falaria disso. Enfim, hoje, num novo mercado que você está vendo na sua frente, você precisa conhecer todas essas técnicas. Bom, o meu objetivo aqui é nunca passar de 40 minutos. Então, vou tentar fechar aqui em 40. Porque eu sei que você vai trabalhar hoje ainda, você vai para o seu escritório e eu quero que você vá com a mente aberta. Eu quero que você vá. Bom dia, como trabalhar com execução tributária na prospecção. É igual eu disse aqui, Israel, você precisa primeiro ter conteúdos de posicionamento. Por que eu sei que você trabalha com execução tributária? Como que eu sei isso? Se eu entrar hoje no seu Instagram, eu sei que você é especialista nisso? Eu sei que você faz execução tributária, faz defesa de execução? Primeiro isso, pensa nisso. Eu não te conheço. E eu estou precisando de um advogado que me defenda na execução tributária. Se eu entrar hoje na rede social sua, eu consigo encontrar todas as respostas que eu preciso com relação a isso? Quantos conteúdos você tem de execução tributária lá? Quais dicas você dá de execução tributária? Qual resultado você colocou já de um processo de execução tributária? Eu consigo enxergar tudo isso? Se eu não consigo enxergar tudo isso, eu sou um estranho. Eu sou uma pessoa que recebeu uma notificação e precisa de um advogado. Se eu não enxergar isso hoje na sua rede social, que é o primeiro contato que eu vou ter, é aqui que eu estou olhando stories. Outra coisa, você faz tráfego pago, você fala de execução tributária em tráfego pago. Se você não está fazendo nada disso, comece a fazer. Por quê? Porque quando eu consigo te enxergar como especialista nisso, você vai começar a ter cliente. CNJ, provimento CNJ 547. Quem tem dívida até 10 mil reais, que no transcorrer de um ano não foi citado ou não teve bens penhorados no meio da execução, pode ter a dívida extinta. Ah, mas 10 mil reais é pouco. 10 mil reais do valor da ação inicial. Nem que a dívida esteja 30 mil, conta-se 10 mil lá atrás. Você está falando disso? Você está trazendo seu público para isso? Porque eu vou te dizer, eu só falo de restituição do teto. E falo mesmo. Tenho resultado, mostro como faz, tenho curso sobre isso. E eu te pergunto, por que eu fecho tanto contrato de execução? Eu fechei 400 mil reais, o cara tomou uma notificação da Receita Federal. Veio atrás de mim, contrato fechado em 25 mil reais iniciais, mais mensal. Você fecha. Agora, o que eu estou postando de execução? Nada. Mas o que eu estou demonstrando na internet? Que eu sou tributarista posicionado. Eu sou um tributarista e eu sou especialista e eu tenho know-how para falar do assunto. Então, como eu sempre digo, o certo mesmo é focar nas pessoas físicas e simples nacional, crescer na área tributária e depois focar nessa área de execução. Eu acho que você tem que ter um nicho e uma tese. Foque nisso, porque a execução vem com o quê? Com o seu posicionamento. Vem com o que você fala na internet. É o que eu estou falando. Se a gente foca só em execução
tributária, vai lá no início dessa live, quando eu disse que nós estamos voltando à advocacia tradicional. O cliente precisa ter um problema. Se ele não tiver um problema, eu não tenho cliente. Não, a gente não pode ter isso em direito tributário. A gente tem que ter o cliente independentemente do problema. A gente tem que mostrar para ele o caminho que ele tem que seguir. Mostrar que eu sou importante para ele. Que eu tenho uma tese para apresentar para ele, que ele não tem uma dor ainda. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fugir dessa tradicionalidade. Aí eu consigo captar muitos clientes. Por quê? Porque eu estou posicionado, eu sou um cara interessante, eu tenho conteúdo e eu não tenho problema de falar na internet. Tudo que está acontecendo é de notícia que fala de tributário, é dica, eu estou aqui entregando, Quando eu entrego, o que eu estou fazendo? Eu estou criando a autoridade. E quando eu crio autoridade, eu consigo chegar no cliente e dizer que ele tem um direito. Agora, se eu ficar naquela tradicionalidade de só defender quem me procura e não me posicionar, eu nunca vou chegar nesse cliente. Essa é a verdade. Mas, falando, se você quer atuar com a tese tributária administrativa focada em pessoas físicas e ainda não sabe como começar isso, eu criei um link, está lá na minha bio, que você pode chamar a minha equipe e você vai dar o primeiro passo para construir essa advocacia com previsibilidade no tributário. O que deu certo para mim vai dar certo para vocês, porque eu sei que todo mundo pode. E eu vou dizer muito claro, essa estrada tributária ainda está livre. Tem muito espaço ainda. Vem, começa, não começa do jeito errado. Por isso que eu estou falando, vamos começar com pessoas físicas, com a tese certa. Vamos começar do jeito certo, que as outras coisas boas vêm. Vem porque eu estou fechando muito contrato. Só me posicionando com uma tese e com um nicho. Por quê? Porque o pessoal encontrou em mim a autoridade. E você não tem nada diferente em mim. A diferença é que eu posto, que eu mostro conteúdo. E você faz as mesmas coisas que eu, mas não está postando. Então, quer aprender sobre isso? Quer ficar melhor nisso? Link da minha bio, chame minha equipe, converse com eles. Eu posso te ajudar. Porque eu sei que potencial você tem. Muito obrigado a todos por esse tempo. Espero que tenham um excelente dia de trabalho. E continue me acompanhando aqui, que a gente vai colocar muito conteúdo valioso para vocês. Até quinta que vem. Fiquem com Deus. Até mais.